Antes de orarmos, quero que você reflita sobre uma pergunta simples. O que tem alimentado sua alma nos últimos dias? Vivemos cercados por tarefas, preocupações e responsabilidades, mas existe uma necessidade dentro de nós que nada deste mundo consegue preencher completamente. É por isso que tantas pessoas continuam inquietas mesmo depois de conquistarem aquilo que tanto desejavam. O salmista descreveu essa realidade de forma profunda. Ele falou sobre uma sede que não podia ser saciada por coisas passageiras. Seu coração buscava a presença de Deus com a mesma intensidade de alguém que procura água em meio ao cansaço. Era um desejo sincero, profundo e impossível de ignorar. Talvez hoje você perceba que essa busca já não é a mesma de antes. Talvez a correria tenha ocupado um espaço que pertencia ao Senhor. Mas reconhecer isso é o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Escreva nos comentários: minha alma precisa da presença de Deus. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida com sinceridade. Quando foi a última vez que você sentiu verdadeira fome pela presença de Deus? Não estou falando de cumprir uma rotina religiosa ou participar de um culto por hábito. Estou falando daquele desejo genuíno de estar com o Senhor, de falar com Ele e de ouvir sua voz através da palavra. Muitas vezes nos acostumamos com uma fé superficial. Aprendemos a manter as aparências, mas evitamos olhar para dentro do coração. E é justamente aí que começa o esfriamento espiritual. Não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, quando outras coisas passam a ocupar o lugar que deveria pertencer a Deus. Por isso é importante sermos honestos, não diante das pessoas, mas diante do próprio Senhor. Somente quando reconhecemos nossa necessidade, podemos voltar a buscá-lo de forma mais profunda. Declare nos comentários: quero buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia apresenta uma imagem que nos ajuda a entender essa busca por Deus. No Antigo Testamento, havia um fogo que deveria permanecer aceso continuamente sobre o altar. Ele não podia ser abandonado nem esquecido. Todos os dias era necessário cuidar daquela chama para que ela continuasse queimando. Essa figura também fala sobre o nosso coração. A fé não permanece forte por acaso. O desejo pela presença de Deus precisa ser alimentado. A oração, a leitura da palavra e os momentos de comunhão com o Senhor são como lenha colocada sobre o altar. Quando cultivamos essas práticas, nossa vida espiritual se fortalece. Quando as deixamos de lado, a chama começa a perder intensidade. Por isso, vale a pena refletir. Como está o altar do seu coração hoje? Existe uma busca constante por Deus? Ou essa chama está precisando ser renovada? O Senhor continua atraindo para perto aqueles que desejam recomeçar. Escreva nos comentários: quero manter meu coração aceso para Deus. Uma chama que permanece acesa não se sustenta sozinha. Ela precisa de atenção constante. Da mesma forma, ninguém desenvolve uma vida espiritual profunda apenas desejando que isso aconteça. Existe uma decisão diária de separar tempo para Deus, mesmo quando a rotina está cheia e os compromissos parecem não ter fim. Muitas vezes esperamos sentir vontade para orar, ler a Bíblia ou buscar a presença do Senhor. Mas a maturidade espiritual não depende apenas de sentimentos. Ela cresce através da constância. São os pequenos momentos de comunhão, repetidos dia após dia, que fortalecem a fé e mantêm o coração sensível à voz de Deus. Quando escolhemos permanecer perto do Senhor, algo começa a mudar dentro de nós. A esperança se renova, a direção se torna mais clara e a alma encontra descanso. É por isso que vale a pena proteger esse tempo com Deus e tratá-lo como uma prioridade. Escreva nos comentários: quero ser constante na presença de Deus. Quando olhamos para as páginas da Bíblia, percebemos que aqueles que desenvolveram uma comunhão profunda com Deus tinham algo em comum. Eles separavam tempo para estar em sua presença. Não era apenas uma prática ocasional. Era uma prioridade que fazia parte da vida deles, mesmo em meio às responsabilidades e desafios que enfrentavam. Davi, por exemplo, não buscava a Deus apenas nos momentos difíceis. Ele transformou a adoração em um hábito. Daniel também manteve sua vida de oração mesmo quando isso lhe trouxe oposição. Essas pessoas entenderam algo importante. A proximidade com Deus não acontece por acaso.
Ela é construída através de escolhas diárias e de um coração disposto a buscá-lo continuamente. Isso nos leva a uma reflexão sincera. Se desejamos crescer espiritualmente, precisamos avaliar aquilo que tem ocupado nosso tempo e nossa atenção. Afinal, aquilo que alimentamos todos os dias acaba moldando quem nos tornamos. Escreva nos comentários: quero priorizar minha comunhão com Deus. Talvez alguém diga que não consegue encontrar tempo para Deus. Afinal, a vida é corrida. Existem responsabilidades, preocupações e muitas coisas exigindo atenção ao mesmo tempo. Mas quando observamos os exemplos das Escrituras, percebemos que homens e mulheres de fé também enfrentavam desafios. Ainda assim, eles encontravam espaço para buscar ao Senhor. A verdade é que todos nós organizamos nosso tempo de acordo com aquilo que consideramos importante. Por isso, a questão não é apenas ter tempo disponível, mas decidir onde colocaremos nossas prioridades. Quando Deus ocupa um lugar secundário, nossa vida espiritual começa a sentir os efeitos dessa distância. Aos poucos, a chama enfraquece e o coração perde sensibilidade. Por outro lado, quando escolhemos separar momentos para a oração, para a palavra e para a comunhão com Deus, algo começa a ser restaurado dentro de nós. A fé ganha força, a esperança se renova e o coração volta a encontrar direção. Escreva nos comentários: quero fazer espaço para Deus todos os dias. Existe outro perigo que muitas vezes passa despercebido. O coração pode se acostumar com a distância. Aquilo que antes causava preocupação deixa de incomodar. A ausência de oração passa a parecer normal. Os dias sem leitura da palavra se tornam frequentes. E, sem perceber, a pessoa começa a viver espiritualmente no automático. É justamente por isso que precisamos examinar nossa vida de tempos em tempos. Não para nos condenar, mas para reconhecer com honestidade onde estamos. Há momentos em que é necessário parar, olhar para dentro e admitir que algo precisa ser restaurado. Afinal, ninguém se afasta profundamente de uma vez. Normalmente tudo acontece em pequenos passos, tomados ao longo do caminho. A boa notícia é que sempre existe um caminho de volta. O Senhor continua chamando aqueles que desejam se aproximar novamente. E o primeiro passo não é fazer promessas grandiosas. É simplesmente responder a esse convite com sinceridade e disposição para recomeçar. Escreva nos comentários: eu quero me aproximar mais de Deus. Talvez você tenha percebido ao longo desta reflexão que sua vida espiritual já não está como antes. Talvez exista um vazio que nenhuma conquista conseguiu preencher. Talvez você tenha continuado sua rotina normalmente, mas, no íntimo, sente falta daquela proximidade com Deus que um dia marcou sua caminhada. O mais importante neste momento é entender que reconhecer essa necessidade não é sinal de fracasso. Pelo contrário, é o início da restauração. Somente quem admite sua sede procura a fonte. Somente quem reconhece sua necessidade volta a buscar aquilo que realmente pode fortalecer sua alma. Deus não ignora um coração sincero que deseja retornar à sua presença. Por isso, não permita que a culpa ou o desânimo façam você permanecer distante. Este pode ser o momento de recomeçar. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Um passo de cada vez. E pouco a pouco, aquilo que parecia apagado pode voltar a arder novamente. Escreva nos comentários: quero reacender minha fé. Chegamos agora a um momento de reflexão mais profunda. Depois de olhar para o próprio coração, reconhecer a sede espiritual e perceber áreas que precisam ser restauradas, resta uma decisão importante: permanecer onde estamos ou responder ao convite de Deus para voltar mais perto. Nenhuma mudança acontece sem uma escolha. E toda transformação começa quando alguém decide dar o primeiro passo. Talvez você não saiba exatamente como recomeçar. Talvez sinta que se afastou mais do que gostaria. Mas o Senhor não está esperando perfeição. Ele procura um coração disposto. Um coração que reconhece sua necessidade e deseja caminhar novamente em sua direção. É assim que muitos recomeços acontecem. Não através de grandes acontecimentos, mas por meio de uma decisão sincera diante de Deus. Por isso, enquanto nos preparamos para a oração final, abra seu coração ao Senhor. Fale com Ele com honestidade. Apresente suas dificuldades
suas lutas e seus desejos. A restauração de uma vida espiritual forte começa exatamente nesse lugar de sinceridade. Escreva nos comentários: estou pronto para recomeçar. Senhor, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade. Tu conheces meu coração, minhas fraquezas e os lugares onde tenho me afastado de Ti. Eu não quero continuar vivendo uma fé sem profundidade. Quero voltar a encontrar alegria na oração, na Tua palavra e nos momentos de comunhão contigo. Renova dentro de mim o desejo de Te buscar. Ajuda-me a separar tempo para aquilo que realmente importa. Fortalece minha caminhada e não permitas que meu coração se acostume com a distância. Que cada dia seja uma oportunidade de crescer em fé, confiança e obediência. Obrigado por me receber e por me permitir recomeçar. Eu entrego meus próximos passos em Tuas mãos e escolho me aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: minha fé será renovada.